Cassiano, como está? Bem, Sardenberg, boa tarde. Marcela, ouvintes. Tudo bem? Bem-vindo de volta das férias. Muito obrigado. Quer dizer que a gente não vai mais produzir borracha? Tá quase chegando nesse ponto, viu, Sardenberg? O setor está agonizando aí faz um bom tempo, pelo menos 2 anos. E é importante lembrar que o Brasil já foi o maior produtor e exportador mundial, né, de borracha natural. Mas isso lá para trás mesmo. Lá né? para trás, lá no século XX, lá para trás, bem para trás mesmo. Só que a seringueira, né, essa espécie nativa é uma espécie da Amazônia, uma espécie brasileira. Ela leva o nome técnico de Hevea brasiliensis, né? O nome popular como seringueira foi batizado por um cientista francês que descobriu lá e aliou ali, atribuiu a seringa, né? Porque era usada ali a borracha ali para seringa, para fazer as seringas. Então, ela tem esse nome popular. Mas o setor está, como eu disse, agonizando. Os produtores estão abandonando a atividade e vem acontecendo fatos inéditos, como São Paulo produzindo muito menos, reduzindo área cultivada, reduzindo produção, está tendo problema de mão de obra, os produtores, os sangradores estão abandonando também a atividade porque não está pagando bem, e tudo isso porque o preço despencou, saiu em menos de um ano de R$5 o quilo da borracha para menos de R$2,20 o quilo, isso em intervalo aí de 12 meses, e basicamente porque tem entrado muito pneu de fora do Brasil. O Brasil está importando muito pneu. E por que pneu? Porque pneu é o principal fim da borracha natural produzida pelo Brasil. 80% da produção é destinada para a produção, da extração de látex, é usada para a produção de pneus, mas o Brasil está importando muito pneu asiático, principalmente da China, e roubou a nossa Hevea, a nossa seringueira, e está produzindo muito e com preços muito mais competitivos. Então, os produtores brasileiros estão sofrendo com essa entrada maciça aí de pneus do exterior. Os chineses produzem lá mesmo a borracha? China, Vietnã, tem alguns outros países ali da Ásia que estão produzindo, e o setor aqui no Brasil alega que a maneira de cultivar a seringueira lá na Ásia é totalmente diferente, porque eles não têm uma legislação rigorosa como o Brasil tem, de código florestal, de leis trabalhistas e tudo mais. Então eles falam que tem inclusive abuso de mão de obra, tem não tem uma altíssima tecnologia, eles colocam, né, a vantagem é grande escala, grande área de produção para a produção de látex e muita gente, enquanto o Brasil aqui não pode cultivar, precisa respeitar o Código Florestal, não pode cultivar em 100% da área, tem todas as questões trabalhistas e está sofrendo muito com esse preço que está despencando. E aí, se o pessoal não faz mais esse tipo de cultivo, não faz esse tipo de trabalho, migra para quê? Vai para qual outra função? Boa pergunta, depende da região. Se é São Paulo, que é o maior produtor brasileiro de seringa, né, de látex, os produtores aqui estão derrubando os seringais para produzir, por exemplo, cana-de-açúcar, que também é uma atividade muito forte aqui no estado, mas também tem produtor que está abandonando para cultivar grãos, ou está fazendo um consórcio, derrubando uma parte desse seringal e produzindo a outra parte da fazenda outras coisas, como soja mesmo ou cana-de-açúcar. É uma situação muito complicada, porque o programa Globo Rural mostrou isso no domingo, a gente mostrou também no Valor Econômico na segunda-feira, porque você acaba gerando um efeito cascata em toda a cadeia. Então, as usinas de beneficiamento de látex estão com estoques abarrotados, está entrando muito pneu de fora, e aí a indústria não está interessada em comprar, está importando, valendo mais a pena importar pneu do que produzir aqui. Então, acaba gerando um represamento dessa produção, desse látex colhido nos estados. Você tem também ali com preço baixo, a mão de obra cada vez largando mão, porque está oferecendo pouco para quem está fazendo o sangramento ali, né, do látex nas árvores, e estão partindo para outras atividades. Então tem um pleito aí do setor para aumentar a tarifa de importação, que hoje está em torno de 10%, 11%, já aumentou. Importação do quê? Do pneu? De pneus importados, né, e outros produtos. Então você já saiu de 2% para 10%, mas o setor está pedindo 20%. O problema é que isso não parece que está resolvendo muito. O Brasil está muito mais enxugando ali gelo, porque o governo colocou 70 milhões de reais para fazer a comercialização, ajudar na equalização do preço mínimo para o produtor, e também ajudando as usinas de beneficiamento
a fazer o escoamento da produção, também pagando um prêmio para quem comprar essa borracha de um estado e escoar para outro estado, para diminuir essa situação aí de estoques abarrotados nas usinas. Mas o fato é que não está remunerando. E se a atividade não está remunerando, o produtor também não vai investir muito. Quem fica na atividade não investe muito no tratamento das mudas, não investe muito no solo, na adubação dessas árvores e tudo mais, e a produtividade vai caindo, e aí a competitividade do Brasil, que já está prejudicada, ameaçada pelo produto asiático, vai ficando cada vez pior. Quem importa esses pneus são basicamente as montadoras. As indústrias, né, de quem usa pneu, montadora, de carros, automóveis, caminhões, até a indústria mesmo de máquinas agrícolas, usa esses pneus, né? As colheitadeiras, tratores e tudo mais também importam esse pneu pronto aí da Ásia, que está chegando aqui mais barato e valendo mais a pena importar do que comprar o produto, a matéria-prima aqui e produzir internamente. Mas, desculpa até te interromper, Sardenberg, mas se você diminui a produção, isso tem algum impacto ambiental quando você tem menos seringueiras ou diminui toda essa cadeia de trabalho? Porque, como você disse, nós éramos antes líderes, bem lá para trás, e agora... Patrasmente, acho chique também. Que nem falava o Dorico. Sabe que hoje menos de 1% da produção é brasileira. E antigamente era muito mais. Né? E isso impacta de alguma forma o meio ambiente? Na verdade, você tem... como se trata uma atividade de árvores plantadas, né? A gente não está falando aqui, por mais que sejam espécies nativas, mas são ali muitas delas melhoradas para você plantar ela em escala comercial, então em fazendas, tá? Assim como o eucalipto, pinos para celulose, você tem muitas áreas dedicadas a esse plantio. Então, é uma atividade de florestas plantadas, que se diz. Não é uma floresta nativa. O que acontece é que você deixa de ganhar muito, né? Tanto como atividade econômica, geração de emprego, mas ambientalmente falando, como você bem lembrou, os técnicos dizem que as seringueiras elas capturam 60% mais gás carbônico da atmosfera do que todas as outras árvores. Então, você tem aí está deixando, na verdade, de investir numa atividade que pode ser boa para o meio ambiente, pode gerar crédito de carbono, por exemplo, mas que hoje está sendo abandonada e o governo basicamente adotando soluções paliativas com uma atividade que é tradicional e muito importante. Mas só para concluir, porque também se você taxar excessivamente os pneus, vai aumentar o preço dos automóveis, vai aumentar o preço de tudo aqui, né? Uma cadeia, né? Tem uma intervenção aí que também não é saudável, né? O ideal mesmo seria ter uma atividade fortalecida com tecnologia, com crédito, financiamento e tal, e a importância devida a uma espécie que é, como eu disse, brasileira, né? Nativamente. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado e até a semana. Valeu, Sardenberg, valeu, Marcelo, até a semana que vem. Valeu, obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e depois Repórter CBN. É isso aí, já voltamos.